Olá, bom dia. Hoje são 24 de junho de 2020 e você que nos acompanha na Paz do Espírito, Estação da Luz, estou os convidando para nos acompanhar na reprodução dessa live muito importante. A live O Mundo Está Mudando e o Movimento Espírita, ou seja, o mundo está mudando e o movimento espírita. Essa live é de Rossandro Kingsley, Jaime Ribeiro e Marlon Reidal. O Marlon está falando direto do Reino Unido. Transmissão, produção e realização da TV7. E essa transmissão foi no dia 19 de junho de 2020, às 18 horas. E aí eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo da nossa página é reunir no mesmo lugar todo o material espírita o máximo possível, para que você possa estudar, pesquisar e mesmo para o seu lazer. Aqui você vai encontrar esse material. Portanto, não temos interesses pecuniários. Nosso interesse é a divulgação da doutrina. E, sem mais delongas, lhe convido para essa live muito importante. O mundo está mudando e o movimento espírita. Vamos à live. Obrigado. Olá, minha gente, boa noite, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao nosso encontro de hoje à noite. É sexta-feira, 6 da tarde aqui para a gente no Brasil. Que horas está sendo aí no Reino Unido, meu amigo Marlon Riquidal? 10 horas da noite. Tá vendo que é uma pessoa que se compromete, a gente aperreou, tinha que ser um horário que desse certo e Marlon tá aí para ficar com a gente 10 da noite. Para a gente poder falar um pouco, né? A gente está passando por profundas transformações, o mundo já vinha passando por profundas transformações. De todo modo, a gente sabe que em algum momento eventos como esse que está acontecendo conosco globalmente, eles aceleram processos que já vinham acontecendo, tanto que alguns pesquisadores na área da história, da cultura, enfim, estavam apontando para essas mudanças, não só tecnológicas, mas também de usos, costumes, modos de viver, paradigmas de ciências. Era uma mudança bastante prenunciada, mas ainda não vista por todos, mas que agora ganha evidência diante das transformações pelas quais estamos passando. E o que está acontecendo hoje é que muitas pessoas estão repensando esse novo normal, tanto a partir de agora, de ver essa realidade ainda no momento de isolamento social, como no pós, quando a gente voltar para esse chamado novo normal. Daí até o Fórum Econômico de Davos, que tem uma proposta extremamente interessante para o encontro do ano que vem, de restartar a sociedade, recomeçar, de repensar tudo. E aí, Marlon lá nas ideias dele, Jaime, cada um pensando, muitas pessoas pensando. Marlon fez 5 vídeos, Marlon, e o Jaime fez um documento de 10 propostas. A gente aqui não tem nenhum objetivo, nem a pretensão de pautar o movimento espírita e dizer o que ser feito, até porque nós temos uma democracia muito grande, uma liberdade desse movimento acontecer, mas, ao mesmo tempo, não poderíamos nos furtar de conversar um pouco sobre o que a gente está sentindo para agora, do que a gente está acertando, o que a gente está errando, e o que a gente sente como aquilo que torna-se mais essencial e como é que isso pode vir a acontecer também no desdobramento do pós-pandemia, porque a gente, de fato, como um movimento humano, o movimento espírita é um movimento humano, precisa se repensar, precisa perceber aquilo que pode aprimorar enquanto processo. E é nesse intuito que a gente está aqui nessa live hoje com Marlon Riquidal e com o Jaime Ribeiro para a gente pensar um pouco sobre isso. Vou deixar agora para Marlon e o Jaime se apresentar para a gente começar já esse nosso bate-papo que vai até às 7 da noite com vocês. Jaime? Marlon, com você, meu amigo. Você está do lado. Então tá bom. Boa noite, pessoal. É um prazer de nós estarmos aqui. Eu gostei dessas palavras iniciais aí do Rossandro, de que a gente não tem pretensão de trazer nenhuma verdade, né? Mas fato é que mudanças precisam acontecer. Nós temos números de evasão muito grande no centro espírita, nos grupos de estudos que já prenunciavam a necessidade de novas metodologias, de novas abordagens educacionais, né? Mais de 50% das pessoas deixam os grupos de estudos no primeiro ano, isso é um número absurdo, né? São pessoas, se a gente fosse uma escola,
que vivesse disso seria uma escola falida. Então, já há muito tempo a gente tem discutido esses métodos educacionais que não têm fundamentação metodológica, não tem grandes autores que fundamentem as nossas práticas de aulas no centro espírita. E aí, com esse negócio de pandemia, causa uma grande revolução, porque a gente é obrigado a repensar tudo, né? Então, fico muito feliz de a gente estar aqui, de trocar algumas ideias, no sentido de abrir para possibilidades, né? E acho que o mais importante é, através do estudo, da reflexão e de fundamentação. A gente deve ter fundamentação filosófica, educacional, psicológica para as práticas, né? Eu acho que a maior crítica que eu tenho ao movimento espírita é que nós nos colocamos no lugar de educador, sem ter conhecimento de educação, fazemos abordagens terapêuticas sem ter conhecimento de psicologia, discutimos a sociedade sem ter conhecimento de sociologia e queremos ler Kardec sem ter conhecimento de filosofia. Não. Esse movimento não vai dar certo, porque ele não condiz até com a própria proposta de Kardec de caminhar para e passo com a ciência, né? Então, acho que a gente tem aqui um começo de grandes discussões para o movimento espírita. Fico muito feliz de estar com o Jaime, li o documento que ele escreveu, essas inquietações e essas propostas, e acho que pode ser uma coisa bem legal. Certeza. Manda aí, Jaime. Maravilha. Muito bom, Marlon. Eu sou o Jaime Ribeiro, eu sou autor desse. Não estou te escutando não, Jaime. São... Tá alguma coisa aconteceu com o áudio do Jaime, gente? Tá ouvindo, zerou? Eu ouvi. Tu ouviu ele? Uhum. Poxa, eu não estou escutando o Jaime. Que estranho. Oi. Tá ouvindo bem, Marlon? Todo mundo eu tô. Bem? Não. Ah, tá. Bom, eu não estou ouvindo não, mas qualquer coisa tu traz. Olha, eu vou falando pro Rossandro, ele está se apresentando. Como que vamos fazer agora? Não, fala aí, Jaime. Eu não sei o que vai fazer. Tá, não estou conseguindo escutar o Jaime Vanderlei, o pessoal da SET, não estou entendendo. Porque a gente estava escutando agora há pouco, né? Normal. Ô, Jaime, bater com ele, tudo bem. Talvez tire o teu fone e coloca de volta e libera o teu áudio de volta, tá. Jaime. Coloca o áudio normal, só para fazer um teste, Jaime, para poder a gente ficar bem tranquilo aqui. Deixa eu ver se ficou bom. Tá ouvindo, Rossandro? Ouviu ou não? Oi. Tu tá ouvindo ele? E agora? Eu tô ouvindo. Sem ouvi-lo. Não tô ouvindo, Jaime. Que coisa. Que pena. Isso nunca aconteceu, gente. Vanderlei disse que o áudio tá normal, ô Rossandro. Pois é, então eu vou sair e vou entrar novamente. Vocês beleza, então aí, o Jaime vai se apresentando. Pronto, tá beleza. Bom. Enquanto o Rossandro não entra. Pessoal, então, como eu estava falando, eu sou Jaime Ribeiro, eu sou autor desse documento que são as 10 tendências para o futuro do espiritismo no pós-pandemia, nesse mundo que é considerado o novo normal. Eu particularmente não gosto dessa terminologia do novo normal, e eu vi os vídeos do Marlon, que estão lá no canal do YouTube deles. Quem não viu ainda, tiver oportunidade, vai lá depois dessa live. E é impressionante que o Marlon está em Londres, eu estou aqui em São Paulo, a gente não se falou sobre isso, e tem uma sinergia enorme entre as duas falas. Eu também tenho essa inquietação, mas é a inquietação normal, que é a inquietação do mundo. O mundo inteiro está mudando e não é por conta da pandemia. A pandemia, ela ajudou a catalisar, a acelerar algumas modificações. E no próprio movimento espírita isso aconteceu. A gente vê uma série de iniciativas agora sendo redesenhadas para ter uma adaptação de pertencimento, e a maioria delas são para as pessoas continuarem tendo algum contato, mas o mundo já vem passando por algumas transformações há algum tempo. Por exemplo, a educação já vem tentando há alguns anos se redesenhar, porque as novas gerações já não se adequam muito bem com o modelo de escola de hoje. Eu tive há 3 anos em Nova York, num evento chamado EdTech de Nova York, que reúne as maiores autoridades em educação do mundo, e eles não sabiam qual que era o caminho certo da tecnologia na educação, mas sabiam que passava pela formação, de que a gente precisava preparar as pessoas, os professores, a lidar com a nova realidade, com o novo aluno. A gente vê também universidades, museus, a gente vê lojas, empresas, todo mundo tentando se adaptar a novas realidades, que necessariamente não quer dizer a inclusão de um recurso tecnológico, mas sim como a gente pode aproveitar a tecnologia, a ciência, o conhecimento do nosso tempo para potencializar e transformar a nossa experiência, a nossa convivência, o nosso autoconhecimento, o estudo do espiritismo de uma forma, fazer isso tudo de uma forma muito melhor.
Então, a proposta, obviamente, aqui, como o Rossandro muito bem falou, não é dizer o que será, mas é trazer uma série de reflexões do que a gente precisa olhar, como a gente precisa olhar e agir, porque isso, só o fato da gente estar tendo essa discussão aqui agora, já demonstra que nós não estamos tão bem alinhados assim com o que o codificador previu lá quando ele escreveu tanto sobre o futuro da doutrina espírita. De fato, quando o Marlon fala de que a gente não está par e passo com a ciência, que é a proposta de Kardec como um pesquisador, como estudioso que ele é, com toda ao mesmo tempo disciplina que ele tinha, mas a profunda espiritualidade e doçura que tinha no coração dele, a gente percebe muitas vezes, Marlon, quando você vai conversar com alguém sobre esvaziamento do centro espírita, já aconteceu de casas que a gente sente que ela começou a se esvaziar e não foi porque as pessoas não gostavam do espiritismo, é porque houve um movimento em que a gente percebe um afastamento do afeto. Eu já vi vários eventos e uma vez eu fiz uma palestra numa casa e falei da importância do acolhimento, das pessoas se sentirem pertencentes, delas serem, digamos, no bom sentido, abordadas quando chegam. Vou perguntar de onde elas vêm, qual é a história, o que acontece com elas. Estou falando só de um exemplo, né? Você falou de 3 coisas que eu acho fundamental aí, que é ter um atendimento fraterno, as pessoas às vezes não têm nenhum treinamento mínimo de entrevista de ajuda, que é uma das habilidades da psicologia que queria ajudar uma pessoa que faz atendimento fraterno, que de fato tem pessoas que discutem o movimento humano sem conhecimento quase nenhum de história de sociologia e de filosofia, e também nenhuma pedagogia para abrir uma evangelização, de forma que os recursos mínimos da pedagogia tornem aquela aula atrativa. Estou pegando aqui só uma coisa que é receber alguém na casa espírita, receber alguém, entrar na casa espírita, a pessoa se sentir acolhida, ela ser olhada como alguém que é novo, que chegue olhada com o desejo de ser integrada ao grupo e não de cada um fica no seu quadrado e você aí, vamos ver se a gente lhe aceita nesse grupo. E lembro de uma vez que nitidamente eu tinha feito uma palestra numa casa espírita e a pessoa que estava à frente disse assim: eu não gosto quando você fala que a gente tem que ter acolhimento afetivo na casa espírita, não, porque você já disse isso aqui umas 3 vezes, e simplesmente eu particularmente não gosto de que ninguém me abrace, que ninguém pergunte como é que eu tô e tal. E as pessoas estão saindo da casa porque a doutrina é uma doutrina muito séria, exige muito estudo. Essa é a narrativa para explicar, digamos assim, o fato que o indivíduo não tá observando o óbvio, né? É porque nós somos uma doutrina de muito estudo, muito séria, não é para qualquer pessoa. É um discurso tão excludente e às vezes até tão preconceituoso, como se só servisse para uma elite de pensamento, e que nem isso mais acontece, que a gente deve pensar. Quando o indivíduo tem que desculpar-se, é porque ele não tá vendo o óbvio, né? Quando, por exemplo, você começa a perceber que muitos filhos de espíritas não frequentam as mocidades espíritas, nem tem vontade de ir, né, aos centros espíritas, e terminam até indo para outras religiões, que terminam sendo, que tem um acolhimento, e não estou falando aqui de Marte, não, tem um acolhimento real, né, que as pessoas se sentem mais atraídas, e quando a gente pensa nisso, é pensar assim, poxa, mas a gente tem um arcabouço de resposta tão consoladora, nós temos uma construção tão bela na terceira revelação, o mundo vive uma angústia tão gigante, nós temos tantas respostas, mas será que a gente não consegue dar essas respostas e consolar essas pessoas porque a gente não está conseguindo trazer isso para a nossa realidade prática da nossa vida? Será que virou uma percepção de... porque, claro, a doutrina tem um aspecto de atrativo intelectual, de beleza intelectual e narrativa fantástico, inclusive nas obras subsidiárias. Será que a gente está apenas nessa experimento intelectual e ainda não percebeu o que é espírita amai-vos e só depois, né? Ou, consequentemente, obviamente, mas espíritos, mas o amai-vos primeiro, ou seja, o afeto, a carga afetiva, o desenvolvimento das relações como primordiais para que a coisa flua. Mas aí, Rossandro, você fala de um intelectualismo que eu não vejo isso nos centros espíritas. Porque quando eu escrevi um trabalho sobre atendimento fraterno e eu rodei quase todos os estados e do país e vários outros países dando curso de atendimento fraterno, e na hora da abordagem do atendimento fraterno você precisa trazer o conteúdo doutrinário. Então, na hora do conteúdo doutrinário, de você fazer uma análise de um caso, eu me assustei.
Porque achei que o grande desafio do atendimento fraterno ia ser o manejo, de não aconselhar, não se intrometer na vida do outro, essa questão técnica. E de repente, quando eu dizia, gente, para essa situação, o que Kardec fala, aonde que ele fala, qual é a abordagem, as pessoas ficaram em achismos. Ah, eu acho. Não estou perguntando o que você acha, eu estou perguntando o que Kardec fala, aonde que ele fala, o que André Luiz fala, aonde que fala, o que Joana de Ângeles fala. As pessoas também não sabiam responder. Então, eu vejo que algo que me assusta no movimento espírita é um movimento alienado da sociedade, muitas vezes, porque a gente não está fazendo discussões sobre métodos educacionais, a gente não está fazendo discussões sobre que sociedade é essa, que demandas são essas, né? Então, nós temos um centro espírita que está organizado com grupos de estudo, seja de obras básicas, de ESDs, esse comum que a gente vê, né? Eu não vi centros espíritas trabalhando aprendizagem por problemas, aprendizagem por desenvolvimento de projetos. Eu vi o centro espírita que eu trabalhei fazendo isso e alguns que eu dei curso, mas a maioria tem lá um grupo de estudo que ou é de obra ou apostila de ESD, palestra, passe, evangelização de criança, trabalho assistencial e reunião mediúnica. Esse centro espírita, assim organizado, é o mesmo centro espírita que o meu avô fez parte. Há 50 anos atrás, há 70 anos atrás, o meu avô fazia parte desse mesmo centro espírita. Então eu fico pensando, caramba, 50 anos atrás, o meu avô não tinha os livros de educação que a gente tinha, a psicologia não tinha desenvolvido tudo isso, a gente não tinha informática, a gente não tinha recurso, então era o que dava para fazer. Agora passa 50 anos, a sociedade se desenvolve absurdamente, as demandas mudam assustadoramente e o centro espírita continua funcionando do mesmo jeitinho? Calma, tem alguma coisa errada, né? Inclusive, Marlon, eu falo que nós somos uma doutrina atemporal que foi criada no século XIX, mas ela é praticada em instituições do século XX e vivida por nós que somos criaturas do século XXI. Sim. Hoje em dia, pegando um gancho no que o Rossandro está falando e um pouco do que você está falando também da especialização, nós já temos inúmeros estudos de como a experiência de uma pessoa ela é determinante para fazer um tipo de conexão. E é isso que acontece um pouco em algumas outras religiões que o Rossandro está narrando, que alguns filhos, netos de dirigentes espíritas começam a frequentar outras instituições. Porque você chega em uma casa espírita, você não sabe exatamente como vai ser recebido. Exemplo, eu cheguei em Chicago, fui extremamente bem recebido lá pelo pessoal. Mas ali, porque existe um acolhimento, aquilo é humano das pessoas que estão lá. É um centro pequenininho, você vai passar pela recepção, que é a antessala, para depois ir lá para aquele salão principal, você teve lá e você sabe. Mas eu já tive experiências, quando eu voltei dos Estados Unidos, tentando me conectar, fazendo aquela visita nas instituições, para saber qual que era a instituição que eu ia me conectar. Eu tive momentos bem difíceis, o Rossandro testemunha disso, que a gente conversava muito nessa época lá atrás, e eu dizia, cara, eu não consigo, porque você não conseguia se conectar, mas não era porque você não queria, porque existia efetivamente um problema de vínculo. No documento, eu trago algumas possibilidades que são os momentos de experiência, que inclusive não tem nada de novo ali, não tem nada de visionário, é o que cafeteria já faz em toda parte do mundo, é o que a universidade está fazendo, é a gente tentar transformar um ambiente, que é um ambiente que fica mais com aquela cara de escola tradicional dos anos 70, em um ambiente de convivência. Nós sabemos que boa parte das pessoas que frequentam as instituições são pessoas do que a gente chama de geração X e da geração Baby Boomers. São as pessoas de 40 anos para lá. Na verdade, o IBGE aponta que a maioria dos espíritas não estão nesse cluster de geração. Estão na geração X, que é mais ou menos a nossa geração. Só que eles não estão no centro. A gente sabe exatamente porque a gente está falando um pouco. Sim. Mas, quando você transforma um ambiente num ambiente de acolhimento, um ambiente maior, onde a livraria você possa ter acesso aos livros e não tenham balcões, onde não tem ninguém para pegar em dinheiro e receber, se você quer pegar uma comida, você não precisa ter ninguém ali para te servir. Está lá o preço, você pode pegar, você pode pagar com aplicativo, você pode pagar com dinheiro, que você sabe qual que é o valor. O livro está lá, você pode pegar, sentar e ler o livro todo. Se quiser, leva. Se não quiser, não leva, ou leva da próxima vez. E as pessoas, quando a solidão
e você fala bastante sobre isso, que das experiências novas e dos problemas novos que a sociedade vem demonstrando, a solidão aumenta. A depressão também está se tornando um problema muito sério na nossa sociedade. E as instituições ficam fechadas, elas não ficam mais tempo abertas, com ambiente de convivência para a pessoa que está sozinha em casa ir para lá e ficar tomando café, lendo, conversando com os amigos, sobre doutrina, sobre o que quer que seja, vendo algum conteúdo. Ou seja, esse formato é um formato que parece que ele facilita essa pilar da convivência, que traz o acolhimento, que não é o abraço, é o pertencimento. Sim. Né, Rossandro? Quando eu falei do intelectualismo, não era no sentido de dizer que há um movimento que tem profundo conhecimento. Era a desculpa que as pessoas usam para dizer por que o centro está diminuindo. No momento em que as coisas estão aumentando, as pessoas, inclusive agora, quando a gente retornar essa pandemia, é muito provável que a busca pela espiritualidade cresça gritantemente, pelas angústias que as pessoas estão experimentando, pelo autoconhecimento forçado que as pessoas estão tendo que viver, quase que um estupro psicológico em suas solidões dentro de casa, com a família nos conflitos. Elas vão sair com uma demanda de busca profunda. Se a gente mantiver esse mesmo modelo, chegou lá, não, você tem que tomar 14 passes, tem que assistir tantas reuniões, depois fazer 30 cursos, é que você vai poder aqui ser olhado como alguém pertencente ao grupo. Depois de 8 anos. Depois de 8 anos. E acho também, Rossandro, a dificuldade que os centros espíritas têm quando eu digo assim, de estar alienado, essa coisa de não olhar as demandas, né? Então, quando alguém chega no centro espírita dizendo, eu queria conhecer a doutrina espírita, eu queria estudar o espiritismo, ótimo, nós temos um caminho. Existe programas do simples para o complexo, tal, para você entender conceitos. Agora, quando chega uma pessoa dizendo, eu estou pensando em me matar, meu filho morreu, eu vivi um aborto, né, que são o grande número de pessoas que procura casa espírita, são as pessoas em estado de sofrimento, a gente querer colocar ela no mesmo trajeto que se coloca alguém que quer aprender um conceito, para mim é um desrespeito com esse ser humano. Então, você está em depressão, mas a doutrina espírita pode trazer alguma orientação sobre depressão. André Luiz tem textos sobre depressão, Joana de Ângeles tem texto sobre depressão, Manuel Filomeno de Miranda tem texto sobre depressão, Ivone Pereira tem texto sobre depressão. Então nós temos os grandes autores da doutrina espírita com texto sobre depressão. Mas aí a gente diz para o sujeito, a gente não vai falar de depressão não. Depois que você fizer 5 anos de estudo do programa que tem que fazer, aí vai vir um grupo para falar de depressão? Não, daí também não. Daí começa estudo das obras. Aí você vai ver André Luiz falando de depressão no 7º ano das obras. E de Joana de Ângeles? Não, Joana de Ângeles você não vai ver nunca falando de depressão. A trilha está errada, né? Eu vejo que esses espíritos tiveram um esforço imenso de trazer os conteúdos que nos orientam, né, falando sobre solidão, sobre depressão, sobre suicídio, sobre todos os dramas humanos, e a gente está numa organização de centro espírita que não está indo ao encontro dessas demandas. Por quê? Talvez por medo, como o Jaime está trazendo aí, você vai ter que pensar um outro centro espírita, que não é um centro espírita aula, professor-aluno, que não é um centro espírita distante, aonde tragam relações, aonde as pessoas sejam vistas dentro das suas demandas e dos seus interesses. Ele foge a um modelo que a gente organizou. Mas a pergunta é quem organizou esse modelo? Porque Allan Kardec não fala desse centro espírita fechado, né? Diga-se de passagem, o que está lá no projeto de obras póstumas é a porta aberta o dia inteiro, com a biblioteca disponível o dia inteiro para as pessoas. Ele não fala desse centro espírita que abre à noite, que abre nos trabalhos, que tem que ficar ali alguém da cantina cobrando, com medo de que as pessoas não vão pagar, né? Ele não fala desse modelo de centro espírita que nós temos. Então, quando eu pergunto quem que disse que o centro espírita tem que ser desse jeito, ninguém sabe responder. Então a gente está num modelo que não tem fundamentação doutrinária, com medo de ir para um outro modelo que tem fundamentação filosófica, educacional, pedagógica. É porque mudar dói, né? Mudar, e dá medo, a gente sabe que dá medo. Agora também eu encaro com bastante empatia, porque eu sei que tudo isso foi muito necessário lá atrás. Esses modelos, as pessoas pensaram como podiam. Boa parte dos centros foram ancorados em atividades assistenciais que eram necessárias trazer uma resposta para o Fora da Caridade na Salvação.
e outros para o estudo. Só que quando a gente olha hoje os modelos de estudo, você imagina você chegar para um jovem de 20 anos ou de 21 anos e dizer, olha, você vai começar a estudar hoje o nosso lar. Só que é o seguinte, ó, o estudo do nosso lar dura 3 anos. Ele vai olhar para você, ele vai gostar, ele vai entender que Nosso Lar é um livro belíssimo, que tem ensinamentos incríveis e etc. Vai ficar super curioso, mas ele vai dizer, olha, em 3 anos eu leio toda a obra de André Luiz, ainda leio todo o Game of Thrones que está aqui dentro. É muito tempo para estudar uma obra sequenciada. E aí, com todo respeito a todos os formatos que foram feitos antigamente, esse tipo de formato, ele não vai responder à demanda da atualidade. Porque a gente sabe, né? Eu converso muito com o Rossandro sobre isso, e Marlon, você hoje falou com o Rossandro também sobre isso que ele falou, sobre o excesso de informação que existe na sociedade. Numa sociedade que produz tanto conteúdo, que nos últimos 2 anos nós produzimos mais conteúdo, informações, do que em toda a história da humanidade. Como é que a gente vai hoje responder, estudar uma obra, 3, 4 anos, uma obra, quando a gente sabe que todo o universo, toda a ciência está passando por uma revolução e a gente pode integrar sociologia, psicologia, atualidade, tudo que está acontecendo, a psicologia, ao ensino da doutrina espírita. E uma outra coisa que você colocou, que é um ponto muito importante, como é que a gente vai fazer tratamento espiritual fazendo como se fosse o Tempos Modernos de Charles Chaplin. 3 passos, 3 águas, 3 reuniões e tal. E a pessoa chegou com depressão. Gente, a fluidoterapia vai ajudar muito. Mas o que eu propus lá no documento de 10 tendências? Que essas fichas, que são as fichinhas que a gente faz hoje em dia na maioria das instituições, elas fossem digitalizadas para poder lá dentro ter lá uma espécie de um dashboard, ter mais informações para colocar. Olha, você está com depressão? Tem um vídeo aqui do Marlon sobre depressão de 3 minutos que pode te ajudar e vai te levar a procurar ajuda no consultório, mas você vai continuar. Tem a fluidoterapia, o estudo aqui dos princípios da doutrina espírita, a água fluidificada. Tem esse livro aqui. O que você gosta mais de ler? Você gosta de ler mais romance, contos? Você gosta de livros mais técnicos, livros que tocam mais a alma, mensagens? O que você gosta? É isso. Aí lá na fichinha sai 3 leituras, 3 videozinhos, 2 podcasts, os 3 passos, as 3 águas, as 3 reuniões. Ou seja, a gente sai de um atendimento Tempos Modernos em série para uma coisinha mais customizada. A gente já pode fazer isso. Eu diria, Jaime, que isso é dar autonomia para as pessoas, né? E aí a gente tem uma reflexão ou reflexões bem profundas, porque os nossos métodos educacionais, né? Qualquer um que lê Foucault, que faz uma análise pesadíssima dos métodos educacionais, a gente vai ver que os nossos métodos educacionais, eles têm toda uma trama de poderes, de hierarquia e de tudo por trás, né? E a gente está vendo que se a gente não caminhar na direção da autonomia, a gente não vai conseguir se desenvolver. Então eu brinco assim, se você tem problema com poder, vai para terapia, vai fazer outra coisa, mas não usa o centro espírita para querer realizar o seu poder, para querer mandar e fazer essas coisas. Então, mas o que eu vejo assim, isso que você está dizendo é qual é a necessidade do sujeito? É essa, é essa, é essa. Eu vou te oferecer caminhos. Então tem esse livro, tem essa abordagem, tem esse conhecimento para que você se desenvolva, para que você faça o seu percurso. É difícil fazer isso por 2 motivos, né? Primeiro, porque você tem que ir em direção ao outro, né? Como você falou, você tem que perguntar que tipo de leitura que gosta, você tem que saber qual é a demanda, qual é o interesse para você poder ajudá-lo. E segundo, você tem que ter muito conhecimento de doutrina espírita, para você dizer, ó, esse tipo de livro, você vai ter que ler Ivone Pereira, Sueli Caldas Schubert, você vai ter que ler Emmanuel, e você tem que transitar pela doutrina espírita para você ser essa ponte. Né? Então, isso é dar autonomia para as pessoas e não dizer você tem que tomar passe comigo. E é difícil a gente dar autonomia para as pessoas, né? Marlon, porque você falou de uma coisa que tem a ver com... você disse uma coisa aí que eu já vi em várias instituições.
geralmente a pessoa usa o espaço do centro espírita para afirmar o ego dela. Então, assim, eu sou a pessoa que tem o cargo tal, eu sou a pessoa que tem a função tal. E ela usa aquilo ali sem entender que aquilo é uma oficina de trabalho, que ela é um componente de um grande processo e começa a se empoderar. Daí que surgiu esse centro espírita de seu fulano, dona fulana, Sim. que no começo eu até entendia, mas que hoje fica difícil você entender. Hoje em dia é um centro que não tem ainda um estatuto, que não tem eleição, sabe? A disputa de poder mais comezinha, assim, que nem empresa tá mais naquele nível, as empresas já estão no compliance, numa transparência gigantesca, e a gente está vendo isso. Ao mesmo tempo, tem, de fato, esse déficit de conhecimento profundo que as pessoas ou acham que tem que estudar como Jaime estava falando, 3 anos uma obra só, sem fazer pontos com a realidade, que certamente vai fazer com que as pessoas saiam, porque é muito... Você pega hoje em dia... Até você pega uma MBA de uma grande escola de negócios, ou uma grande MBA de qualquer uma instituição, uma especialização, eles vão muito mais nesse estudo de casos, de você fazer uma relação com a realidade, do que você fornecer conhecimentos distantes. Isso que a gente percebe também, o não encaixe desse conhecimento com a vida emocional do indivíduo, filho de espírita que vai para a evangelização, sabe sobre a pluralidade dos mundos habitados, mas não respeita a pluralidade de orientações das pessoas na escola, de um ser gordinho, outros, e aí pratica bullying, faz parte do grupo que xinga, embora tenha um conhecimento que nem é tão profundo e ainda assim não é conectado com a realidade. Então a gente sente muito mais a necessidade de hoje dos seres humanos, por isso que inclusive a educação começou a buscar a educação socioemocional. Até no mundo inteiro, os grandes órgãos de educação do mundo, inclusive aqui no Brasil com a BNCC nova, procurando desenvolver habilidades emocionais, de empatia, companheirismo, capacidade ética, sabe? Então e a doutrina, como você muito bem colocou, ela é cheia de um conjunto de pensadores desencarnados, como é que são pensadores? Sim. Que fornece um conteúdo riquíssimo para a gente, inclusive não somente na codificação, mas também nas horas subsidiárias, que como se a gente percebe uma especialização que Joana toma, Manuel toma, complementando, né? Eles vão fazendo assim um arcabouço tão belo, não é ali que aquilo não é só um livro de história, é verdade, que nos faz chorar. Não é só uma narrativa sobre o mundo espiritual que sacia a curiosidade, ou uma pincelada sobre psicologia que Joana faz. Não, gente, é muito profundo o que Joana faz, é muito profundo o que André Luiz faz, e também o que a gente percebe é assim, olha, a gente, como você disse, olha o esforço que a gente está fazendo para entregar isso aqui, que vamos combinar que se eles estivessem encarnados, para ele entregar a obra que eles entregam aos encarnados, seria um volume de estudo, de conhecimento, absurdo, né? E aí vai lá uma psicografia, chega assim como se fosse uma impressão de alta qualidade para a gente pega aquele ali e fica num debate raso, né? Ou deixa na prateleira, né, Rossano? Deixa na prateleira. Joana escreveu um monte de texto de depressão, chega uma pessoa com depressão, e daí você não vai usar, então você deixou na prateleira. É só para um nicho que estudou muito. Na primeira versão do documento, eu escrevi, porque ele ficou muito extenso, mas eu escrevi alguma coisa sobre essa questão da trilha. Porque há formatos, né, Marlon? Porque a primeira pergunta que vem na minha cabeça é que quando eu refleti muito quando eu vi o teu vídeo falando sobre a questão do atendimento, porque eu tenho um amigo que ele me relatou que ele queria começar a fazer, pelo menos, grupo de convivência, abrir o aplicativo lá do Google Meet para poder as pessoas conversarem, interagir, porque as pessoas estão em casa só, estão sofrendo, queria abrir para as pessoas baterem papo, falar sobre o que estavam fazendo e tal. E aí, nessa instituição que ele fazia parte, eles falaram que não podiam fazer porque o objetivo da instituição era outro, era só o estudo. E ele ficou muito frustrado com isso. Me ligou, se frustrou, falou, poxa, mas o objetivo é em tempos normais, né? Nós não estamos em tempos normais. A gente não deveria fazer outras coisas para poder alcançarmos as pessoas que estão toda semana indo na nossa instituição. Daí eu lembrei da história da telemedicina que eu coloquei lá no documento das tendências também. A telemedicina ela já faz esse atendimento e quando a gente falou a primeira vez em fazer um atendimento de triagem, um primeiro atendimento para acamados, para pessoas que têm problema de mobilidade, eu moro em zona rural, porque pouca gente sabe, mas só 3% dos espíritas do Brasil estão na zona rural, que é uma coisa, inclusive, que a Federação do Espírito Santo já faz, que é atender as pessoas online, fazer o atendimento online.
existe ainda uma restrição muito grande, um preconceito muito grande de usar plataformas digitais, porque a gente comete um engano fundamental. A gente acredita que usar a tecnologia, usar esse tipo de recurso, está ancorado lá no pilar intelectualidade, no pilar intelectual da doutrina espírita. Então, é sofisticação. O espiritismo não precisa disso. Eu cheguei até a ouvir de algumas, em relação à crítica, em relação ao material, que graças a Deus ele foi muito bem recebido e tem instituição já começando a implantar as práticas do que a gente colocou no documento, mas eu cheguei a ouvir, tem instituição que não tem água, tem instituição que não tem luz, como é que a gente está falando em tecnologia? Aí a gente lembra da cooperação. Olha, se eu tenho uma vantagem, se eu faço parte de uma instituição, ou de uma federativa, de uma facilitadora, e tem muita gente que tem equipamentos nas gavetas, como teve uma campanha aqui em São Paulo que falou que está fazendo isso para poder as crianças do ensino público estudarem, pega os equipamentos, faz uma campanha para poder melhorar, equipar, favorecer essa instituição que não tem capacidade, mas é importante a gente saber que a gente não sabe ainda como faz, e você falou isso também nos teus vídeos, mas a gente precisa tentar. Kardec tentou, ele não sabia como fazer. E aí as pessoas ficam meio que não, sempre foi assim, a espiritualidade não mandou mudar, não vamos fazer atendimento online porque precisa de proteção. É verdade que precisa, mas nós não estamos vivendo tempos normais e nós precisamos nos adaptar. Sim. Então, e aí é um materialismo, né? Precisa de proteção e acha que o lugar físico é que tem proteção, né? Daí a gente acabou, porque isso é o mais absurdo do materialismo que tem, né? Que o espaço físico é que vai dar proteção, né? Aí jogamos a toalha. É verdade. Mas veja, essa autonomia, autonomia é uma coisa que parece que assusta as pessoas. Sim. E a gente está vivendo um mundo que é irreversivelmente um mundo da autonomia. Inclusive, para que a gente entre no status que a gente percebe que é uma proposta, ou seja, que vai acontecer de regeneração, é um ambiente em que a autonomia dos indivíduos sobre gerir suas emoções, sua vida, suas escolhas, deixar que as pessoas façam o seu próprio senso crítico, não criar index prohibitorium. E às vezes, por exemplo, uma coisa que eu sinto, Marlon, uma coisa que eu acho que também é importante a gente ver é que o movimento ainda é muito desconectado, né? A gente que viaja muito, a gente percebe essa realidade se reproduzindo até nos países. Por exemplo, durante o ano inteiro, cada centro fica lá no seu lugar, né? E as pessoas só se encontram num congresso, né? É muito comum, eu já presenciei em congresso, a pessoa olhar assim, pô, eu não sabia que você era espírita, porque a pessoa estava lá no centro dela, cada um fica no seu universo, pouca circulação entre as instituições, parece a Grécia Antiga com suas cidades-estados, e que encontra nas Olimpíadas, que seria o Congresso. Então, no Congresso se encontra as pessoas, porque vão ver as palestras, vai ter um evento maior, mas essa dinâmica de tanto melhorar as relações dentro do centro espírita, aumentando o volume de conhecimento, mas, sobretudo, as conexões emocionais e um cuidar, mesmo que com autonomia, mas é preciso cuidar, porque quando a gente percebe alguém que chega com dor, a gente precisa, no manejo, né, uma coisa que a gente usa muito em terapia. Quando o indivíduo chega muito abalado com o ego dele, a gente não vai diretamente para uma análise profunda, a gente vai ali sentindo as possibilidades afetivas, dando o mínimo de elementos para que depois o indivíduo possa acessar uma coisa mais significativa para a transformação dele. E às vezes acontece também que não tem esse acolhimento, né? Acolhimento que faz com que muita gente entre e saia sem ser percebido. É só você se colocar no lugar. Como será que eu me sentiria se eu entrasse no lugar e eu percebesse que as pessoas não estão percebendo que eu cheguei? Porque nem todo mundo chega e diz assim, eu estou com depressão, nem todo mundo chega e diz, eu estou pensando em me matar. As pessoas simplesmente vão lá, às vezes está lá estampado a dor e o desespero, mas as pessoas estão ali fazendo aquelas tarefas estanques, divididas, assim, eu entrego o folheto, eu entrego a água, eu sou a pessoa que fico na cantina. Então, assim, as pessoas não entendem que não existe circular esse lugar que as pessoas que são colocadas, mas o grande objetivo de todos que estão ali é de acolher, de ficar, da pessoa sentir ali, eu olhar para você como quem diz assim, eu estou aqui porque eu me preocupo com a tua dor e farei o que for possível ao meu alcance, mitigar um pouco disso. E também te oferecer um pouco do que eu recebi para que você possa caminhar só depois. Então, às vezes não há isso, sabe? Então a gente percebe que o movimento espírita continua, a doutrina espírita, ela tem um poder imenso,
Por causa, inclusive, dos vídeos da internet, continua um crescimento enorme. Quando o IBGE faz pesquisa, sobe, mas nos centros espíritas, diminuindo a presença. O que eu vejo, Rossandro, a gente tem uma preocupação conteudista que é o mesmo que torna um professor obsoleto, né? Quando a LDB discute a questão de conteúdos e de habilidades, meu Deus, isso já são discussões na área de educação de década, né? Não é de agora. A gente não está aqui para passar conteúdo, e sim para desenvolver habilidades. Então, quando eu estou para passar conteúdo, eu vou me focar em dar aula, em fazer palestra, em querer passar conteúdo para as pessoas, numa fantasia de que elas vão aprender o conteúdo que eu estou passando, né? Isso gera um sujeito dependente, com baixíssimo nível de autonomia, e no dia que o meu marido me trai, eu não sei o que fazer. Eu vou precisar perguntar para alguém o que eu faço com o meu marido. Agora, quando a gente trabalha com habilidades, então eu não vou passar conteúdo, eu vou ensinar a pessoa a estudar. Eu não vou dizer o que ela tem que fazer, eu vou ensiná-la a pensar. Eu não vou dizer como ela tem que agir, mas eu vou estimular a desenvolver a crítica e como encontrar respostas para as suas questões. E isso dá muito trabalho. Porque você passar conteúdo, você lê ali antes da aula, vai lá e dá uma aula. Você lê antes da palestra e dá a mesma palestra 500 vezes. Agora, você desenvolver habilidades. Então, por exemplo, uma coisa que me assusta é, a gente diz no movimento espírita que as pessoas precisam estudar, que elas precisam estudar, que elas precisam estudar. Mas quem ensina as pessoas a estudar? A gente sabe que a nossa sociedade, em termos gerais de educação, tem um nível de autonomia muito baixo. As escolas nem sempre ensinam as pessoas a estudar. Aí, alguém ensina as pessoas no centro espírita a estudar? Ah, porque o pessoal não quer estudar. Ok, você ensinou como estudar? Você ensinou como ler um livro de filosofia? Você ensinou como fazer uma análise teórica? Não. E como que você está querendo que as pessoas estudem? Então isso é o desenvolvimento de habilidades, né? Só que veja que habilidade eu tenho que olhar para a pessoa. Conteúdo, eu olho para o conteúdo, eu não preciso olhar para as pessoas. Dá para fazer trabalho de massa, né? Porque conteúdo, 500, 1.000, 5.000 é o mesmo conteúdo. Agora, para desenvolver habilidade, é relação do 1 para 1. Eu tenho que conhecer esse sujeito, qual é a necessidade, como que funciona. Então, de repente, a gente ficou nessa coisa de massa, a gente tem prazer de dizer que no centro espírita tem não sei quantas pessoas, e está perdendo, acho que isso que você está falando, né? Que é o cuidado, é o contato, é o olhar com o sujeito, é o consolo que vai fazer diferença, né? Então, parece que a gente perdeu um pouco a lógica da ordem das coisas, né? A gente não vai ganhar por produtividade. Não é essa a nossa lógica, né? Que se você tiver 10.000, se você tiver 1 milhão, é melhor. Eu lembro uma vez, cheguei num centro espírita, não vou falar o estado, mas um centro espírita muito grande, com um monte de salas de aula, com carteiras todas enfileiradas, e os professores chegando, colocando mala e projetor e tal, igual uma faculdade. E aí o cara me apresentando a instituição, disse, nós funcionamos igual uma faculdade, tal, tal, tal. Eu falei, mas talvez faltou vocês estudarem Kardec. Porque vocês estudaram só conteúdo da doutrina espírita, mas vocês não estudaram Kardec como educador, vocês não entenderam a lógica de educação de Allan Kardec, vocês não leram os textos dele, e vocês pegaram um método de faculdade para dar aula, vocês estudaram só conteúdo doutrinário, mas não entenderam Kardec enquanto educador. Sabe, e aí ele ficou chocado, né? Porque eu imagino. Mas imagina que maravilha dizer que nós temos 50 alunos ao mesmo tempo. Com muito orgulho, né? Com muito orgulho. Mas porque assim, uma coisa que fica... E as pessoas não perceberam é o seguinte, mesmo sendo uma coisa comum, que você pode ter em qualquer lugar, que tem um monte de faculdade dando aula. Então, se eu quiser ser experiente, eu poderia... Mesmo assim, as pessoas vão. Elas vão em busca dessa conexão com o transcendente e não encontram. Sabe? E aí, às vezes, você percebe assim que se eu vou entregar no centro espírita o que o mundo entrega, qual é a minha contribuição? Não faz diferença. Se eu vou entregar uma faculdade, se eu vou entregar conteúdo, se eu vou botar PowerPoint, se eu tenho se eu vou entregar a mesma coisa que o mundo da educação já questiona, como você disse, há décadas, e que o próprio Kardec, como discípulo de Pestalozzi, antecipou essas discussões em muito tempo. E fez críticas ferrenhas a esse modelo. Então, os grandes problemas que ele teve foi esse, né? Esse modelo, ele percebe, junto com o discípulo Pestalozzi, muito antes de começar a ter uma discussão nos anos 60 e 70
e 80 sobre melhorar, quer dizer, quase 100 anos antes a coisa, ele tem essa percepção. Então, hoje, dá 180 anos, o texto que ele escreve de educação, não sei o pessoal que está nos assistindo, quem conhece, ele escreveu um trabalho chamado Plano Proposto para a Educação, fazendo uma crítica ao sistema educacional da França. Com 22 anos, né? Que já tinha essa pegada, né, e falando do sujeito, de aproveitar o cotidiano para aprendizagem, de conhecer que um educador precisa conhecer cada um dos seus educandos. Ele escreveu há 180 anos atrás. E a gente está usando o mesmo método que ele criticava, a gente está usando hoje o método que ele criticava para ensinar Kardec. Calma aí. Não faz sentido. Uma coisa, a gente tem uma dicotomia aí nisso tudo, Marlon, também, porque é o seguinte, nós vivemos na era do excesso de conteúdo. Então, o fato de termos uma propulsão de conteúdo sendo gerado, inúmeras palestras, inúmeros podcasts, várias coisas estão surgindo e continuarão surgindo. Então, essa questão de ensinar competência que você falou, que é muito próprio, porque se você tem um excesso de conteúdo, você precisa aprender a distinguir o que é relevante do que não é relevante. Sim. Que aí o Yuval Noah Harari fala. O que você tem que ensinar aos seus filhos? O que você tem que ensinar às pessoas para agora, para ser bem-sucedido agora? A capacidade de tomar a decisão do que é importante e do que não é importante. E, às Quem vezes, que é esse, Jaime? Yuval Noah Harari, é o autor do Homo Deus. E do Sapiens. Lembrei. O Harari. A gente gosta muito dele, né? Israelense. E aí o Harari fala sobre isso. O que é relevante? Relevante agora é ensinar a interpretar. É o pensamento crítico. Eu sempre trago a questão do pensamento crítico, que é essa questão da competência, que é como você vai aprender a identificar o que você precisa. Por isso que eu tenho falado bastante nas reuniões que eu tenho participado, que a gente vê, inclusive, jovens replicando uma linguagem rebuscada, replicando um formato muito plastificado, que é um formato, uma réplica de um imaginário, porque vê a linguagem lá dos livros antigos, como eles eram traduzidos ou como eles eram revisados. Aí imagina que aquela é a linguagem do espiritismo. E eu, particularmente, eu vejo isso com grande perigo, porque acaba que você não se conecta com o seu tempo. E não se conecta com a dialética. E aí, se você precisa hoje pegar uma pessoa que está com depressão ou que tem um dilema ético terrível, ela vai, olha, faz o seguinte, lá na carta de Paulo ao Coríntios, a gente já estudou a Bíblia em outras encarnações. A gente já estudou o Velho Testamento e o Novo Testamento detalhadamente, tantas vezes na vida. A gente agora está no momento de continuar estudando, sim, o Evangelho, continuar compreendendo, mas o momento é o momento do coração. Por isso até que eu mandei para o Rossano mais cedo, não sei se ele te mandou, que Kardec, na Revista Espírita de 1863, de agosto, ele falou que o Espiritismo teria períodos. E esses períodos do Espiritismo, que ele é um texto chamado Período de Luta, esse período que ele fala que é o período de luta ia ser precedido pelo período religioso, que depois viria o período de transição. Nesse período de transição era um período que ia preparar a renovação social. Isso não quer dizer que a gente tem que abandonar a discussão religiosa, ou a gente lembra de Humberto de Campos no Boa Nova falando que ele prefere estar entre os evangelizados. A gente tem isso no coração e a gente sabe que precisa colocar mais profundamente para a gente agir melhor. Mas o que a gente tem que abandonar são os formatos. É dizer, olha, vê só, o fluido cósmico universal aqui, ele alterando-se. Peraí, gente, vamos tentar se situar. Isso é relevante agora? Isso é relevante? Os meus desafios diários, né? Isso não é relevante agora. Então, eu acho que existem formas e trilhas, sim. Sim, e aí isso é educação por resolução de problemas, né? A gente não vai começar por conceito, vamos começar por depressão. Quem que já viveu um momento depressivo? E aí, da depressão, nós vamos buscar o conceito para entender o problema, né? Traição, morte de entes queridos,
tantos problemas financeiros. Então, aí a partir do problema, nós vamos buscar o conteúdo doutrinário para aprender a pensar o problema pela perspectiva doutrinária. É pensar a vida pela doutrina espírita, né? Hoje as faculdades de medicina fazem isso. Aprende pelo problema. Não tem essa de ficar um monte de aula de bioquímica, de anatomia, de não sei o quê, porque depois, quando você está sentado na frente de um paciente, você não consegue entender o ser humano, porque você pensou compartimentalizado. Então, vamos começar a pensar por problemas? Não falta problemas na nossa sociedade, né? Eu digo que os métodos de educação, eles dizem, não, você tem que trazer tipo assim, faz um esforço para pensar num problema no dia a dia. A gente no Centro Espírita não precisa disso, porque tem tantos problemas, tem tantas demandas. Só que aí, qual é o meu trabalho? Eu, como coordenador, eu, como atendente fraterno, eu tenho que buscar na doutrina espírita os conceitos que vão ajudar o sujeito a pensar o seu problema. É muito difícil isso. Vamos pegar as mesmas aulas de EGE que a gente já dava e continuar dando, que a aula já está pronta, o PowerPoint já está pronto, a gente já sabe o exemplo que dá, e não precisa ter tanto trabalho do que você ter que estudar um monte de doutrina espírita para ajudar o sujeito a pensar. É super desafiador. E a gente vai ouvir pessoas nas federativas dizendo assim, mas a gente tem que pensar que todo mundo não estuda, o público, eu digo, eu concordo. Só que se a gente não começar a mudar agora, vai passar 10, 20 anos e a gente vai estar do mesmo jeito. Então, eu concordo que não dá para dizer tem que ser assim, mas vamos começar a trabalhar com formação, vamos trabalhar essa perspectiva pensando para esses coordenadores daqui 10 anos. Vamos pensar em coordenadores e trabalhadores de daqui 20 anos, porque se a gente continuar funcionando do mesmo jeito, vai passar 20 anos e a gente vai estar funcionando do mesmo jeito como a gente funcionava tempos atrás. A gente percebe muito isso quando, às vezes, tem um grupo de estudo que dura, eu já fui a alguns centros que eu devo, quanto tempo esse grupo? Estou usando 10 anos essa obra. Na verdade, o objetivo do encontro não é estudar a obra, é a terapia de grupo que eles fazem. Eles encontram, conversa. A gente tem uma... essa pandemia mostrou, da forma mais valiosa do mundo, a importância do contato humano, das relações humanas. E só que a gente precisa usar isso de uma forma muito pedagógica, com muito mais eficácia e mais eficiência. Não é somente... Não adianta achar que não, basta a gente se juntar aqui, começa a ler o capítulo de André Luiz, aí alguém fala que está passando em casa, a gente debate, conversa. Isso é muito bom, isso já melhora muito, mas a gente pode tornar isso eficaz, né? Com um pouco mais de método, com um pouco mais de pedagogia. E quando a gente está falando aqui, acreditem, primeiro, relembrando a nossa fala inicial, não é 3 espíritos de luz achando que está aqui dizendo o que é que o movimento tem que fazer. De jeito nenhum, são pessoas que estão inquietadas e que estão querendo levar essa inquietação para todo mundo. E eu estou aqui olhando o chat do YouTube, nunca bombou tanto de comentário, tá assim, tá aparecendo né? É uma coisa incrível, porque realmente as pessoas estão sentindo isso, mas é pensar assim, poxa vida, a gente pode de fato fazer um movimento muito mais capaz. A gente não está aqui propondo que a pessoa tem que entender psicologia profundamente para finalmente ela fazer um atendimento fraterno, que ela tem que ser quase que um pedagogo para poder evangelizar. Não, porque inclusive hoje em dia a profusão de conhecimento nessa área, ela permite que com as técnicas mínimas aprimoradas, bem compreendidas, você possa ter um atendimento mais eficaz, porque aí é inquestionável, por exemplo, que tem que ter um conhecimento significativo do doutrina espírita para responder pela perspectiva da terceira revelação espírita cristã, que você tem que ser uma pessoa minimamente desprovida de preconceito, porque se você for olhar para o discurso do outro com nojo, com indiferença, achando que ele não se encaixa, que é uma pessoa... Ou seja, se você tiver preconceito, nem se coloque na condição de trabalhar como atendimento fraterno, conhecer um pouquinho das técnicas de entrevista de ajuda. Marlon tem, inclusive, um curso inteiro na internet sobre isso, né? E pode-se acessar esse curso para poder fazer isso. Então, não é nada de absurdo, é apenas, assim, sair da zona de conforto, obviamente, que estamos fazendo do mesmo jeito até hoje, mesmo diante de toda a evidência de que não está mais funcionando, não está mais atraindo, mas estamos fazendo do mesmo jeito até hoje. Só que a vida está dizendo o seguinte: nunca foi tão ineficaz fazer do mesmo jeito até hoje. Nunca. Se tem alguma dúvida, nunca foi tão ineficaz fazer do mesmo. Não é assim, tipo, tudo que foi feito até aqui não presta, as federativas não. Não, ela tem uma grande contribuição, todas as instituições, é apenas um apelo a uma coisa muito naturalmente descrita na própria codificação.
a lei do progresso, que ela opera com nossa colaboração, o que vai ser muito bom, que a gente vai junto construir o processo, ou apesar de nossa tentativa de emperrar isso acontecer? Ou sem, né? Eu lembrei quando eu tinha 14 anos, eu cheguei no Centro Espírita, a pessoa que pegava as fichas, que recebia todo mundo, era até uma parente de um amigo meu, depois que eu descobri. Gente, ela tratava as pessoas muito, 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 muito mal. E aí eu cheguei uma vez para o vice-presidente, que depois se tornou muito meu amigo, eu falei, por que você não muda ela? Tem muitos anos isso, né, gente? Aí ele falou, não dá, porque ela já faz há muitos anos esse trabalho. Se a gente tirar, a gente vai criar um problema enorme. Aí eu falei, gente, mas eu trago meus amigos, eles não querem voltar mais, a gente precisa fazer alguma coisa. Porque jovem fica trazendo os amigos todos, né, para o Centro Espírita, né? Os jovens são muito curiosos sobre espiritualidade. Inclusive agora eles estão muito mais curiosos. Só que eles chegam e não se encontram bem. Naquela época, as pessoas vinham e depois iam embora. E aí, como é que resolve isso? Que é sempre o como. Mas o que faz? Muda? Muda. Faz como o Rossandro falou, reveza. É mesmo. E aí, uma outra coisa que a gente precisa falar é sobre a profissionalização, que é uma palavra que dói quando a gente fala no movimento espírita, que é o quê? É sentar a pessoa para dar um curso sobre experiência, para explicar para ela quais são as técnicas que ela tem que utilizar para abordar uma pessoa que chega a primeira vez. Os olhos atentos que garçom bom tem impecáveis, quer ver numa mesa, quando vê alguma inquietação numa mesa, o garçom bom, você sabe, se vê que tem alguma coisa errada, chega algum problema, o maître geralmente faz isso, mas é comum você ver em alguns lugares, garçons muito bem treinados que notam a inquietação, então os olhos inquietos, eles vão identificar o que está acontecendo ao redor, ou seja, isso é nível de serviço, são ciências e experiências que já foram desenvolvidas. Agora, sobre a questão das federativas, de como é que a gente pode multiplicar isso, hoje a gente sabe que tem a questão do conteúdo, que a gente está muito preocupado em trazer conteúdo, muita gente preocupada em ter canais de YouTube relevante, ter mais likes. Aí isso lembra do Byung-Chul Han, quando ele diz que o que não se torna visível é como se todo mundo suspeitasse da sua qualidade, porque não tem tanta visibilidade, que é característico dessa sociedade que quer ver tudo, que quer julgar com like, etc. E aí a gente tem que tomar cuidado com isso, porque não é estar ancorado na intelectualidade, como eu falei. Isso tudo é para favorecer o desenvolvimento do nosso acolhimento moral, da verdadeira proposta do Espiritismo, que é se tornar o consolador das pessoas. Mas, voltando de novo no Harari, o Harari tem um texto no 21 lições do século XX para o século XXI, que ele diz assim, eu vou criticar, eu vou falar em humildade. E para falar de humildade, eu vou falar do povo judeu, que é o meu povo, então ninguém vai brigar comigo. Se brigar, são eles mesmos. E ele fala de quanto o povo judeu ele se acha extremamente relevante para a humanidade, tendo feito grandes propostas, sem ter necessariamente feito isso como religião, ele falando. E aí ele diz, olha, como organização nós somos irrelevantes na transformação do mundo. E voltando para a história do Kardec, quando ele fala que nós precisamos preparar a renovação social, que o Espiritismo vai liderar isso, ele fala isso na Gênese, fala na Revista Espírita, nós precisamos também, temos o dever de usar os recursos disponíveis, assim como Kardec usou à época dele, usar agora, para que o Espiritismo se torne um movimento relevante para essa transformação da humanidade. E relevância não é excesso de conteúdo, é capacidade de transformar, é capacidade de impactar, de transitar nessa coisa de entender de psicologia, entender de sociologia, entender de educação, porque tem obras que já vieram, mas ao mesmo tempo porque a gente está alinhado com a ciência do nosso tempo. Vai doer, é desafiador, mas a gente não pode ficar abrindo o livro só dentro do centro achando que vai resolver, né? Eu queria lembrar, Jaime, naquele plano proposto para uma educação de Kardec, ele fala assim, né, que o educador que se coloca nesse papel sem ter conhecimento de educação, ele deveria ser comparado a um médico que faz prescrição de drogas sem ter conhecimento de medicina. Ou seja, palavras de Allan Kardec, um charlatão. Né? Então, essa profissionalização, né, não sei, talvez eu gosto do termo qualificação, né? Você tem que saber fazer com qualidade. Então, se você está no lugar de educador,
tem que fazer com qualidade. Se você está num lugar de fraterno, de evangelização, você precisa de conhecimento para isso, né? E aí, eu queria reforçar a questão da internet. Quando nós vamos para o ambiente virtual, é a mesma questão. Eu fiz reunião com alguns centros espíritas e eles dizendo, Marlon, a gente continuou com todas as atividades iguaizinhas. Eu digo, que pena. Porque se vocês pegaram todas as atividades do ambiente físico e transpuseram exatamente igual para o ambiente virtual, tem alguma coisa errada. Porque nós estamos num outro ambiente que tem outras exigências, que tem outras demandas, que tem um outro padrão de funcionamento, tem um outro nível de interação, e vocês estão funcionando do mesmo jeito, tem alguma coisa errada. Né? Um curso de EAD, um curso de educação à distância, ele tem um formato diferente, ele tem uma perspectiva diferente, uma pegada diferente. Então aí, novamente, nós agora estamos no ambiente virtual sem nenhum conhecimento sobre o ambiente virtual, sobre a sociedade virtual, sobre esses conhecimentos. Meu Deus do céu, não é se transformar em especialista, mas assim, vamos estudar um pouco o que é o ambiente virtual, como que ele funciona, vamos buscar informação sobre isso, e de repente tem trocentos centros espíritas que foram tudo para o ambiente virtual, sem nenhuma qualificação sobre o que é ambiente virtual. Um monte de gente fazendo fraterno, achando que é um bate-papo de café, gente fazendo palestra sem conhecimento de oratória, gente no lugar de educador sem conhecimento de educação. E aí nós temos um conteúdo extraordinário, que é a doutrina espírita, mas que se perde no método, né? Porque a gente tem muito conteúdo, mas não tem método. E a gente vai acabar se queimando se a gente também não tiver método para trabalhar na internet. Sabe uma coisa que eu vejo muito assim, aquela ideia de que o espírita deve dedicar ao movimento espírita o tempo que lhe sobra depois de suas atividades como família. Isso é lido como assim, é a sobra. Então o que eu der, tá bom. Tá ótimo. A minha sensação é essa. Então, assim, qualquer espírita, quando vai para qualquer lugar, quer um atendimento primoroso do profissional, do médico, da escola, do professor, do terapeuta. Ele busca alguém, né, capaz. No entanto, quando chega na casa espírita, ele acha que, não, aí é o resto. Por exemplo, se você colocar um ar-condicionado no centro espírita, as pessoas criticam. Tá ficando elitista. Mas a pessoa tem ar-condicionado em casa, ela usa no carro. Tem que passar calor lá. Tem que passar calor. Isso eu estou dando um exemplo bem simples, mas pega isso e desdobra para todas as outras coisas. Então aqui, qualquer aula dá certo, qualquer coisa que eu fizer dá certo, sabe? E esse amadorismo, no pior sentido do amadorismo, é exatamente a sensação que a gente tem como, com a melhor resposta, a gente não está conseguindo chegar a mais corações. Né? Diante do arcabouço do que a gente recebeu, chega a ser extremamente desconfortável e preocupante, enquanto um membro participante do movimento espírita, como não entregar mais isso? Porque eu sei o que a doutrina espírita fez na minha vida. Eu sei o poder que ela tem de transformar uma existência, sabe? E por desleixo, por preguiça, por incompetência, por ego, sei lá o que cada um tem para avaliar aí, isso não é feito. Então, a gente lembra muito, quando o Jaime citou a carta de Paulo, que é o texto mais lido do mundo, 1 Coríntios 13, Paulo ele já começa, assim, bem claro, ainda que, imagine todo o resto, mas se eu não tivesse amor, né? Ou seja, se eu não tivesse um elan de afeto, todo o conhecimento, as citações da obra, saber as questões espíritas de cor, fazer um monte de intertextos do evangelho, e aí a gente também tem uma outra coisa, muitas vezes acontece que mesmo quem tem muito conhecimento, às vezes não tem na própria vida uma maturidade emocional. Sim. E a gente vê uma desvinculação entre profundo conhecimento e uma pobreza emocional. Há uma dissociação cognitiva terrível na pessoa, né, nas pessoas, e isso realmente é comprometedor. Eu preciso só fazer um questionamento aqui para vocês, porque, veja só, quando a gente marcou na sexta, terminei com essa loucura de coisa na minha cabeça, esquecendo que eu tenho uma atividade profissional agora, daqui a pouco. Mas eu estou achando que o debate está muito legal e eu quero propor a vocês dois, também tem a ver com o Marlon, por causa da hora aí na Inglaterra, se vocês querem ficar sozinhos, os dois, mais uns 30 minutos, debatendo um pouco mais, e se for o caso, inclusive podendo, porque o chat está muito bom, tem muitas questões, se vocês puderem um pouquinho pegar algumas coisas,
o Vanderlei pode pensar alguma dessas questões, mandar no chat privado aí, Jaime, para você puxar com o Jaime, com o Marlon, caso você possa, tá, Marlon? É só uma proposta para não interromper, porque eu vou ter que sair. Vocês estão dando muito bem conta desse debate também, e eu quero, inclusive, depois voltar a ver o que vocês falam, sim, pelo amor de Deus, para poder crescer e acompanhar junto. É possível? Você acha que dá para fazer? Eu acho que é legal, né, aproveitar essa oportunidade e aproveita. fazer algumas Continua ideias. isso. O Jaime pode também? Sim, sem dúvida. Pode. Posso, sim. Então, vocês dois ficam. Vanderlei, se puder mandar no chat privado, Vanderlei, você manda uma das muitas questões maravilhosas que o pessoal está colocando aqui no chat. Marlon, meu irmão, beijo no teu coração. Você sabe como eu gosto de você. Jaime também. Continuem aí. Deus abençoe vocês ricamente. E muito obrigado, gente, pela atenção até aqui. Continuem com os meninos, porque é um papo incrível. Um beijo no coração. Até mais. Tchau, tchau. Beijo, Rossandro. Até mais. Deixa eu voltar agora aqui. Eu abri o chat. E aí eu vou ter que ver o chat, o que está chegando. O que você acha, Marlon? A gente começa a responder as perguntas do chat? Eu queria só fundamentar um pouquinho a ideia, né? Porque eu me exalto assim nessas falas, assim, porque eu fico indignado de pensar, meu Deus, olha o que a gente está fazendo da doutrina espírita, né? E o que eu tenho convidado as pessoas a fazer, e convido as pessoas que estão aí assistindo, é fundamental o que a gente está fazendo. Né? Eu fui estudar os textos de Kardec sobre educação, estudar os textos da Revista Espírita, estudar a abordagem do Evangelho, e a gente vai vendo que existe uma proposta educacional e transformadora em Kardec, quando ele faz a diferença entre educação intelectual, educação moral pelos livros e a educação moral como arte de transformar caracteres, quando ele fala que é o autodescobrimento que vai transformar as pessoas, não é pela imposição, não é não querendo ser invejoso, não é não querendo ser egoísta que você vai se transformar, é quando você conhece o que tem por trás da inveja, quando você conhece o que tem por trás da impaciência. Então, eu vejo assim, Kardec traz uma proposta perfeita, extremamente organizada em termos educacionais, em termos filosóficos e em termos psicológicos. A gente só precisa de pessoas que estudem. E quando você começa a estudar, você vê que tem muito fundamento. Tem lá método, tem lá a fundamentação filosófica e tem lá a fundamentação psicológica. Então, o meu convite é fundamentar. A partir do que você está fazendo isso, né? Eu gastei muito tempo, imagino que o Jaime também, estudando educação, lendo livros, buscando entender. Eu não fiz filosofia, eu fui buscar entender filosofia, porque se Kardec diz texto filosófico, caramba, vamos estudar filosofia então. Se ele fala de como se transforma a alma, vamos estudar psicologia. Então, essa coisa de ir atrás, né? Por que a gente está fazendo? Porque todo mundo fez, ou porque é assim, ou porque alguém falou? Não, a gente precisa de fundamentação. Até porque Kardec deixou muito claro que se em algum momento a ciência divergisse da doutrina espírita, ele diz naquele ponto, deixe a doutrina e siga a ciência. E siga a ciência. Então, a gente precisa estudar para conseguir fundamentar as nossas práticas, né? Esse é o meu convite, assim, não é ponto de vista, não fique com o que o Marlon está falando, não fique com o que o Jaime está falando, e vá lá no teu centro espírita dizer, mas o Jaime falou tal coisa ou o Marlon falou tal coisa. Vá você estudar para dizer, Kardec está falando isso, André Luiz está falando isso, Joana está falando isso, como que nós vamos trazer? Esse é o grande desafio, né? E sobre essa questão do estudo, Marlon, você colocou agora há pouco, alguns minutos atrás, sobre estamos entrando no universo online. O universo online ele entrou no movimento espírita, ele é um veículo, às vezes as pessoas entendem que essa transformação que tem que acontecer é só usar a tecnologia. Eu sempre falo que a tecnologia é só um meio, a gente não pode entrar nessa de acreditar que é só ter rede social, transmitir reunião e está tudo certo, abrir a reunião do Zoom e está tudo certo, estamos modernos, não é bem isso. Só fazendo uma retrospectiva, eu lembro que quando começaram a surgir as empresas colocando site na internet, como hoje, qualquer lugar tem, qualquer comércio, a maioria, 99% dos comércios do mundo, tem um site para poder as pessoas buscarem referências, ou entender, ou comprar, não importa o quê. Eu lembro que quando os sites surgiram, nós, movimento espírita, nós demoramos muito a aderir, a entrar, era chamado entrar na internet, porque dizíamos que eram coisas só para o comércio. E, na verdade, ali hoje está informação, agenda, conteúdo, tudo que a gente precisar hoje tem um site.
há 3, 4 anos atrás, não muito tempo, 3, 4 anos, os sites das maiores instituições, eles não tinham conteúdo, não era muito claro o conteúdo que tinha ali sobre atividade, sobre biblioteca, sobre livraria, não importa o quê, porque são tantas coisas para a gente elencar. E daí, em 2005, veio o Facebook, as redes sociais. Com as redes sociais, nós que estudamos um pouco mais o mundo digital, nós trouxemos a discussão sobre ter ou não ter, instituições terem ou não terem perfil na rede social. Aquela época a gente já tinha começado a aderir aos websites, mas começamos a dizer que ter perfil na rede social era coisa para amigo, era para paquera, era para jovem, a gente não precisava. Hoje a gente entende que qualquer empresa, qualquer instituição precisa ter perfil para mostrar efetivamente se conectar, criar pertencimento, por uma série de questões que hoje já não precisa mais. O Instagram hoje, que é a rede social que está mais ativa, digamos, tirando o YouTube, essas coisas, é a rede que está mais ativa. Ainda assim, hoje em dia ainda se tem muita dúvida se as instituições têm ou não esse tipo de saúde, esse tipo de conexão. Então, a gente está sempre com delay em relação a abraçar a tecnologia. Só que a tecnologia não é para a gente se sentir moderno, para ter sem ter utilidade. Tem uma utilidade você ter um canal no YouTube para transmitir as tuas palestras? Tem utilidade você gravar as tuas palestras para ter um podcast para a pessoa, quando estiver indo para o trabalho, no outro dia ela ouvir aquilo novamente? Existe utilidade em usar a tecnologia? Você usa. Não é usar só porque é moda, porque em busca do like, em busca dessa relevância digital, porque acaba que daqui a pouco a gente corre até o risco do movimento espírita todo ancorado dentro do Google, dentro das empresas do Facebook, e a gente não ter... Eles acabam controlando esse tipo de coisa também. A reflexão que eu trago é para a gente também entender qual a comunicação que eu tenho que usar no Instagram. Como é que é a comunicação que tem que ser feita no Facebook? Como é a comunicação que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer no YouTube para não colocar coisas irrelevantes? Coisas que não fazem sentido estar ali. Para que colocar isso? Então a gente precisa estudar também sobre o mundo digital e como ele pode ajudar na conexão entre as pessoas que fazem parte da minha comunidade, do meu centro, da minha sociedade, do meu núcleo, e entender qual que é o formato efetivo que tem que usar para poder favorecer esse tipo de conexão, não é? E aí eu vejo, Jaime, é tão fácil, né? A gente vai ter um encontro sobre perdão. É tão fácil eu colocar aqui na internet perdão Alberto Almeida. Alberto Almeida é um grande especialista em perdão e vai fazer uma abordagem incrivelmente melhor do que qualquer coisa que muita gente possa falar de perdão. Por que que vai pôr o fulano do Zé das Couve para falar de perdão? Para fazer palco? Para a gente se aparecer? Nessa sociedade da informação, onde é tão fácil a gente achar conteúdo, por que que você vai pôr alguém para falar de perdão que foi assistir a palestra do Alberto Almeida para falar de perdão? Por que já não cita a palestra do Alberto Almeida? Por que que a gente não se encontra para fazer uma coisa que o Alberto Almeida não vai poder fazer? Discutir o perdão na nossa vida. Como que é a minha dificuldade de viver o perdão? Quais são as reflexões que aquela palestra do Alberto Almeida trouxe? O que que aquilo me acrescenta? O que que eu entendi? O que que eu não entendi? Qual foi a fundamentação teórica? Quem que tem aquele livro? Quem que poderia ajudar? Aí é que eu vejo que a gente tem um mundo de trocas que as palestras não podem, o material que está na internet não pode preencher isso. Então, a gente não precisa entrar para competir com mais material, porque hoje qualquer tema que você queira, você vai colocar Alberto Almeida, Haroldo Dutra Dias, Divaldo Pereira Franco, você vai encontrar um especialista em algum tema falando de algo. Por que que a gente precisa querer competir em termos de conteúdo? Agora, esse vínculo que a gente estava falando, esse contato, esse cuidado, essa relação, a internet não pode fazer sozinha. Então, eu fico pensando, né, por que que a gente não pode colocar lá uma palestra do Divaldo, do Alberto Almeida, do Haroldo, de alguém que é um especialista na área e poder ter trocas? A gente não vai gastar 1 hora falando de conteúdo. Cada um assiste no horário que puder. A gente vai se encontrar para falar de como eu me vejo naquele tema, quais são as dúvidas que eu fiquei com o tema,
Como que ele me acrescenta? Aí eu vejo um coordenador de estudo, um mediador que não está mais passando conteúdo. Ele está ali preocupado com aquelas pessoas. Até porque, se a gente for pensar, conteúdo em última instância são as obras. O que nós temos de conteúdo são as obras. Até um Alberto Almeida, ele está ali comentando. Mas aonde está a nossa grande referência de conteúdo? Está lá em Allan Kardec, Bem-aventurados os misericordiosos, Amor aos inimigos, Joana de Ângeles tem muito material, André Luiz tem muito material, Manuel Flamengo de Miranda tem muito material, Emmanuel tem muito material. Esses são os conteúdos que nós precisamos. Aí a gente vai se encontrar para quê? Para debater, para trocar, para se aproximar, o entendimento, a interpretação, a aplicação. Daí eu vejo a gente fazendo efetiva diferença na vida das pessoas, né? Agora, eu queria aproveitar, Jaime, porque eu acho que o Palmer ou o Vanderlei mandaram aqui para a gente uma pergunta de alguém dizendo assim, a FEB não engessa muito nos métodos de estudo? E aí a gente precisa dizer uma coisa, gente, a FEB não determina, nesse sentido de mandar, nada. A FEB é órgão de orientação, é órgão de unificação. Não existe nenhum documento da FEB dizendo os centros espíritas devem fazer deste jeito. Se não fizer deste jeito, está errado. E você não pode... Não existe nenhum documento de federação de estaduais ou de federação brasileira disso. Trazem documentos de orientação, trazem reflexões, trazem sugestões. Agora, o que é o grande elemento é a gente ter fundamentação em Kardec, na ciência, como a gente está falando. Então, a gente pode até querer colocar a culpa na FEB, pode querer colocar a culpa em alguém, mas, na verdade, a culpa é de quem? Nossa, a gente não está estudando, a gente não está buscando fundamento, a gente não está se qualificando para fazer diferente. Então, não adianta colocar em nenhuma instância, é nossa, né? O papel da FEB é muito, muito, muito importante. Eu vejo que, às vezes, algumas pessoas... distorce um pouco, esse tipo de distorção mesmo de achar, olha, obriga, controla. O papel não é esse. O papel da unificação, o papel da orientação, ele é importante em especial numa instituição, numa doutrina, num movimento como o nosso, que não tem hierarquia. Não existe a hierarquia do Papa, do sacerdócio, não tem nada disso. Então, que bom que tem alguém para organizar, para propor algumas coisas para quem não sabe fazer ainda. Mas eu até coloquei isso no documento, Marla, poder aproveitar que o pessoal no chat vai colocar aí o link disponível, inclusive no Facebook e no YouTube da Intelitra também estão disponíveis para baixar o documento. Eu coloco que o papel das entidades facilitadoras, eles vão mudar sensivelmente daqui para frente. Sim. Porque com tanto conteúdo, como você falou, com tanta coisa sendo feita, como é que agora vai aparecer uma instituição facilitadora ou federativa que consiga fazer a curadoria e dizer, esse autor não deve ser lido. Esse palestrante não fala nas instituições que são vinculadas à nossa casa-mãe. Esse podcast não pode, ele é banido. Não dá para fazer mais, porque o conteúdo é tão extenso que ninguém tem mais o poder de dizer o que é certo e o que é errado. O papel agora é exatamente o que você falou no início. É desenvolver competência, autonomia, capacidade para as pessoas julgarem o que é certo e o que é errado. Como? Bebendo na fonte, entendendo o que o Kardec falava sobre cada assunto, compreendendo como o próprio pensamento, a linha do Espiritismo, o Espiritismo ele não tem a própria característica da codificação, ela tem uma linha lógica muito profunda. Se você compreender como aquela linha funciona e os fundamentos básicos, os princípios básicos, dificilmente você vai errar. Dificilmente você vai cair no engano. E se enganar não tem problema. Rever, reavalia. O problema é que agora, qualquer instituição que disser eu digo se um palestrante é bom ou não, eu digo se um livro deve ser lido ou não, vai fracassar. Porque tem um ponto que você falou lá nos seus vídeos, que você trouxe agora, que eu gostei muito, que é sobre essa questão da gente fazer o conteúdo por fazer. Eu até fui convidado para fazer essa discussão que a gente está tendo agora, daqui a uma semana em uma outra instituição, em um horário alternativo. Eu falei, gente, pega o vídeo e passa lá no horário que vocês querem. Eu usei exatamente o que você falou. Só que, por outro lado, tem um pensamento, e você deve ter visto isso lá no documento das 10 tendências para o futuro do movimento espírita,
nesse documento que eu escrevi, é que eu tenho uma preocupação muito grande com o conteúdo ruim que é produzido. E o que eu estou chamando de conteúdo ruim, com muito respeito e consideração, são conteúdos que desviam-se completamente dos princípios que estão na codificação espírita. Esse tipo de conteúdo, em especial com a ascensão e com a multiplicação de pessoas que estão buscando a espiritualidade, essas pessoas estão se conectando com gurus, com muita coisa de autoajuda, assim, que você sabe melhor do que eu, superficial, de 7 maneiras de fazer isso. Olha, em 2 semanas eu vou resolver a sua vida. A gente sabe que não funciona assim. Está lá em todo o estudo fundamental da psicologia, da filosofia, da própria codificação. Então, hoje em dia, com tanto conteúdo sendo produzido que destoa do que está dentro do que as pessoas mais críticas chamam de pureza doutrinária, é muito importante que as casas facilitadoras, as federativas, liderem a produção de conteúdo novo bom. E aí isso distorce um pouco com que... distorce não, tem um pouco de conflito com essa discussão de para que conteúdo se ele já existe, porque se a gente também não produz muito conteúdo bom no mundo que está sendo habitado por conteúdo ruim, no universo digital, a relevância do conteúdo mais novo, do conteúdo mais curtido, do conteúdo mais visível, pode fazer com que esse tipo de conteúdo ruim, né, esse tipo de conteúdo que não é doutrinário, chegue às pessoas que estão buscando a doutrina, e aí é terrível. Vou dar um exemplo prático sobre isso, só para finalizar esse meu ponto. Eu recebi muito áudio, você deve ter recebido então, as cartas, os áudios sobre a pandemia. Punitivo de Deus, que vai ser aí todo mundo regenerado depois disso, que é a transição planetária, é uma punição. Eu recebi tanta mensagem sobre isso, e quando você ia olhar no detalhe, quando eu recebia 3, 4 vezes a mesma mensagem viralizada, falei, vou ouvir agora atentamente. Você via várias coisas que não condiziam com a doutrina espírita. Coisas que não falavam em Deus punitivo, coisas que não faziam sentido completo. Nem no avanço do progresso, o progresso dando saltos, uma série de distorções doutrinárias camufladas, são os easter eggs das fake news. Pessoas que se ocupam de trazer esse tipo de coisa, que a gente hoje vive num mundo perigoso das fake news. E eles também vão habitar os conteúdos espíritas, que não são fake news, são os Kardec fakes, né, que a gente vai apelidar agora. Coisas que não são espiritismo, é o espiritismo fake que vai confundir as pessoas. Então eu tenho muita fé e eu tenho muita assim, torcida que as federativas comecem a trazer novas obras, peguem livros clássicos que estão com Del Baldes, Tufostes, e que as pessoas ficam replicando agora como se fosse a linguagem evangélica e a linguagem espírita. Não é, gente. A linguagem espírita é como a gente fala no dia a dia. Essa é a linguagem espírita. É a linguagem do ser humano. E atualizar um pouco algumas obras que já estão com a linguagem difícil para o jovem poder ter um acesso e ele ter o match, como eles chamam, lançar audiobooks, fazer parcerias com grandes estúdios. Imagina uma série na Netflix, Paulo Estevão. Imagina a vida no mundo espiritual no Amazon Prime, contando toda uma mega produção, mostrando, ensinando espiritismo para quem não é espírita. Isso é muito poderoso, porque nós temos uma doutrina maravilhosa, com conteúdo lógico, que acaba com o materialismo, acaba com a própria a decepção com o religiosismo, que era um religiosismo que as pessoas já estavam renegando desde o século XIX. E a gente não está conseguindo se conectar com o nosso tempo. Essa é a minha preocupação, sabe, Marlon? Uhum. São inúmeras coisas, né? É claro que a gente vai ter sempre o cuidado, porque parece que quando algumas pessoas trazem críticas, aí tem um pessoal que já aproveita para trazer todas as outras críticas, assim, em conjunto, e dizer, é verdade, centros espíritas e tudo, né? Mas eu vejo que o grande desafio é isso, né? A gente conseguir estudar, fundamentar, entender os que as coisas estão acontecendo, perceber esse movimento social que a gente vive para buscar novas estratégias, né? No centro espírita de 20 anos atrás, você conseguia controlar quem são os palestrantes que fazem palestra,
você conseguia controlar quais são os livros que tem lá na biblioteca, mas e agora? Agora você não consegue mais controlar quais são os palestrantes que estão disponíveis, você não consegue mais controlar quais são os livros que as pessoas leem. Então, mais do que nunca, o Centro Espírita deveria se envolver no desenvolvimento do pensamento crítico, né? Dessa coisa de aprender a pensar, aprender a analisar, né? E Kardec fez muito isso quando ele falava da análise das mensagens, né? Quando ele falava de como identificar os espíritos, ele tinha muito esse pensamento crítico desenvolvido, e a gente está estudando Kardec, mas não conseguiu aprender esse negócio, né? Então, conseguir assistir uma palestra e dizer, calma lá, mas ele falou isso? Falou a partir do quê? Né? E trouxe as referências. Nem dá para assistir um monte de palestra, porque eu vou pegar uma palestra e vou ver todas as referências que o autor falou, vou verificar, vou estudar, vou elaborar o pensamento. Nem dá para assistir palestra toda semana. Talvez uma palestra por mês seja suficiente, porque eu vou assistir uma palestra e eu vou quebrar tanto a cabeça ali em cima, e depois que eu buscar as referências, depois que eu entender o pensamento doutrinário, eu vou pensar o que tem a ver com a minha vida e vou elaborar aquilo ali, qual é o impacto nas minhas relações. É tão bom, uma palestra por mês vai ser muito, dependendo de como for, né? E é tão bom, né? Essa reflexão é tão boa, é tão gostosa quando a gente... E aí a gente tem o risco, né, de ficar numa superficialidade, onde as pessoas estão assistindo palestra, consumindo conteúdo, numa superficialidade enorme, né? Calma lá. A doutrina espírita, diz Allan Kardec, é a ciência do infinito. Precisa de muito tempo, precisa mastigar, ou como ele mesmo diz lá na introdução do Livro dos Espíritos, né? Precisa ser estudado no silêncio e no recolhimento. Não dá para assistir uma live, outro vídeo, uma palestra, outro livro. Precisa amadurecer, são coisas profundas, que despertam o que a gente tem de melhor, que conflitam com nossas estruturas, com nossos preconceitos, com o nosso materialismo. Tem que ir devagar, né? Tem que degustar, tem que refletir, daí tem que encontrar com os amigos para conversar sobre aquilo ali, e na semana que vem de volta. Eu vejo coordenadores de grupo de estudo dizendo, gente, não dá para discutir as perguntas porque a gente tem um novo tema para a semana que vem. Pelo amor de Deus! E mais louco é o sujeito que fica num centro espírita como esse. Porque ter um coordenador que está preocupado com o conteúdo e que vai dizer não dá para trazer perguntas sobre esse tema, porque a gente tem outra aula para a semana que vem, eu já não consigo entender o que ele entendeu de educação e qual é o sentido dele estar ali. Porque se não for para essas pessoas trazerem perguntas, debater, elaborar, trazer para a sua vida, qual é o sentido de estar ali? Mas mais louco ainda é o sujeito que fica indo num grupo de estudo desse que não diz calma. Doutrina espírita é filosofia. Doutrina espírita não é aulinha para ser reproduzida, é filosofia. Precisa sentar, amadurecer, pensar, refletir. Eu gosto daquela ideia da escola da Grécia, né? As pessoas sentadas na praça pública, questionando, debatendo, trocando ideias. Não é o horário do grupo de estudo das 8 às 9, né? É como você falou do centro espírita, onde a gente vai sentar para tomar um café e falar, gente, tô lendo aquele texto lá da cólera e tô pensando isso e isso. Aí o outro diz, não, vamos pegar o texto, aí já vai lá na biblioteca, pega o texto e vamos debater, e aí a gente vai ficar se encontrando a semana inteira para tentar entender aquele texto da cólera, e alguém vai dizer, gente, mas tem um outro texto do Emmanuel que fala isso, e aí a gente vai lá no texto do Emmanuel, e depois talvez de 3 meses olhando para esse tema da cólera, a gente consiga entender melhor a minha cólera e consiga lidar melhor com isso na minha vida. Né? E talvez fique 3 meses estudando um tema, mas em profundidade, em complexidade, para que depois disso a gente consiga ter uma aplicabilidade. Aí, para mim, faz sentido essa doutrina espírita como um grande gatilho de transformação do nosso planeta, mas não essa superfície que muitas vezes a gente está vivendo, né? É verdade, Marlon, isso é um bom ponto. Geralmente, quando a gente faz um grupo de estudo também, a gente tem uma expectativa que as pessoas façam se preparem para vir estudar também, né? A gente vê que, às vezes, nos grupos de estudo, as pessoas chegam ali meio que de supetão. Cheguei aqui, estou aqui, e o que vai estudar exatamente hoje? Tem formatos que você pode proporcionar para que as pessoas tenham acesso ao conteúdo. Faço parte de um grupo de estudo aqui em São Paulo, que a gente troca conteúdo a semana inteira.
passa a pré-leitura, e no dia a gente lê, interpreta, abre para as pessoas falarem, só que digitalmente é diferente. Digitalmente já cria uma certa distância, mas é importante também que a gente comece a se preparar para participar das reuniões. É importante a gente trazer isso. E tem muitas ferramentas, né? A gente vai ter que aprender a usar diferentes ferramentas, diferentes métodos que favorecem o debate, a gente não sabe, né? Mas querer fazer como a gente fazia na roda e cada um vai falando, numa roda onde você está olhando, conversando, é uma coisa. Na internet isso se torna muito mais cansativo, né? Porque não tem essa troca como tinha. Então, ok, quais são outros métodos? Quais são ferramentas que o EAD utiliza? Existem outros softwares, existem outras possibilidades de discussão, de diálogo. Se vira, se você se colocou no lugar de educador e você não quer ser um charlatão, como dizia a Hippolyte Kardec lá, vai estudar, vai correr atrás do prejuízo, e tem muito material legal, né? Quando eu comecei a estudar educação com uma amiga muito querida, Fabiane, lá em Curitiba, a gente foi estudar trocentos autores, métodos educacionais, ver aplicativos, sala de aula invertida, processos que você pode fazer para suscitar o conhecimento das pessoas, aprendizagem por duplas, desenvolvimento de projetos. Você fala, meu Deus, tem um mundo de coisas que estava acontecendo aí e aonde eu estava, né? Eu estava dando aula, eu estava dando palestra. Caramba, que vergonha que dá depois que você descobre tudo isso. O mundo da educação tem se renovado, tem tentado buscar outras conexões, outras possibilidades. É nossa obrigação tentar se conectar com isso. A gente ainda tem muita resistência a fazer essas mudanças, a gente ainda acha que usar celular é proibido dentro do centro, vai atrapalhar a mediúnica, os espíritos não gostam. A gente ainda acha que tem que replicar esses modelos. Eu acho que chegou um momento, com essas transformações que estão acontecendo agora, que a gente pode começar a repensar as coisas que a gente fazia. Inclusive, é um bom momento da gente repensar para ver o que pode adequar. Por exemplo, essas reuniões de estudo. Eu falo até sobre os congressos, lá naquele documento que eu fiz, que os congressos às vezes são muito longos. Você sabe como é que é? Muito extenso. Palestra uma atrás da outra. Um pouquinho de tempo, come, vai na livraria, volta para a palestra. Depois da pandemia, que o contato humano vai ser muito mais valorizado, eu acredito que esse formato de congresso ele vai sofrer uma modificação, porque as pessoas vão querer estar mais juntas, se ver, os momentos de alegria, momento de arte, que às vezes ainda é um tabu dentro do movimento espírita, eles vão ser ampliados também, para poder as pessoas conviverem mais, porque como você falou, Marlon, a gente tem uma mania de pensar no espiritismo dentro dos livros ou nos áudios das palestras. E espiritismo a gente faz quando eu estou sentado aqui com minha esposa tomando café ou jantando, a gente faz a nossa conversa quando a gente se encontrar, a gente faz indo ao supermercado, a gente conversa. O espiritismo é o estudo de uma série de leis naturais, e dentro desse estudo das leis naturais nós analisamos a relação do mundo extrafísico, do mundo invisível com o nosso mundo. E isso está acontecendo o tempo todo. Dentro dessas relações da imortalidade da alma e etc., da reencarnação, nós temos as nossas relações como humanos aqui para vivenciar a nossa vida por meio desses aprendizados. Então o espiritismo a gente faz o tempo todo na nossa vida. Só que a gente precisa abrir a nossa cabeça de que formatos já não se adequam ao mundo atual. Não adianta a gente ficar esperando o governo daqui a pouco dizer pode abrir centros espíritas, a gente vai abrir do mesmo jeito, porque eu acredito que parte das reuniões vão continuar híbridas, a gente vai continuar fazendo reunião presencial, mas outras partes, assim como dos congressos, vão acontecer online, porque não precisa necessariamente todo mundo sair de casa para fazer alguma atividade. A atividade pode começar na quinta-feira online, e aí no sábado ela é presencial. Ou seja, essa interface entre o mundo digital e o mundo chamado mundo presencial, ela vai se cruzar um pouco mais, mas com o objetivo de causar mais pertencimento, de alcançar mais pessoas, de fazer com que a doutrina ela se conecte mais com o indivíduo.
e não seja só um recurso tecnológico por si. Eu vejo o tempo que a gente ganha, né? Quando você não tem mais o deslocamento do ir e do vir, poxa, era 40 minutos indo, 40 minutos vindo, isso aí deu 1h20, 1h20 que talvez você possa gastar 1h20, que você possa gastar estudando, que você pode gastar meditando, que você pode fazer tanta coisa, né? Então, a gente tem que desenvolver essas habilidades. Eu vejo grupos assim, as pessoas entram no horário, conversam, termina, desliga o coisa. Como assim, né? Lá no Centro Espírita a gente chegava, ia conversando, dando oi para um, dando oi para outro. A gente depois ia dando tchau, batendo papo. Uns conversavam aqui, outros conversavam ali. A gente parou de conversar, o coordenador parou de se interessar, então ali a gente conversava. Agora a gente não tem esse contato direto. Durante a semana, entra em contato com o pessoal, manda uma mensagem, como que você tá, como que tá indo, como que tá a vida. Se a gente aprender a usar essas ferramentas, eu vejo que a gente vai conseguir manter, né, o mesmo crescimento emocional, espiritual que a gente vinha, ainda com outros ganhos, porque o desenvolvimento da tecnologia não pode ser um problema, é só porque a gente ainda não aprendeu a usar, né? Mas na medida que a gente usar dessa ferramenta, eu acredito que a gente vai ganhar tempo, que a gente vai ganhar em muitos recursos, se a gente se dispor a aprender isso e trazer para a doutrina espírita, né? É o mesmo desafio que você falou, de quando surgiu o website, de quando surgiram as redes, e agora de como fazer uso dessa ferramenta para que a gente possa gerar um maior aprofundamento, né? E aí teríamos milhares de coisas para discutir, né, Jaime? Muita coisa, muita coisa. Esse assunto não para nunca. Legal. Mas legal, mano. Que bom, cara, que a gente conseguiu bater esse papo, trazer... eu fiquei muito feliz de ver que nós em lugares completamente diferentes, né? Você em Londres, eu aqui em São Paulo, e a gente veio com essa reflexão. A gente vê que quando a espiritualidade traz as reflexões, ela traz alguns temas que são necessários, eles aparecem e vão aparecendo por toda parte. Eu tenho certeza que esse nosso pensamento é um pensamento que muita gente comunga desse pensamento. A gente tem iniciativas lindas, como lá na Federação do Espírito Santo, que eles já vêm fazendo várias coisas disso tudo que a gente está fazendo. Eles já fazem por lá, já estão avançando. Algumas instituições, de fato, já estão praticando muito dessas coisas. E eu acho que a gente está no caminho de fazer essa reflexão e temos a oportunidade agora de fazer essa reflexão profunda. A instituição que eu faço parte aqui em São Paulo, ela tem feito um bom trabalho, ela tem procurado se integrar, ela tinha baixa adesão à tecnologia, agora todo mundo tentando encontrar caminhos para se conectar, para estudar, para manter algumas coisas ainda acesas ou vivas, porque é difícil, quando as pessoas não estão juntas, tentar, como você disse, fazer alguma coisa sem replicar o modelo. Aqui a gente não replicou o modelo, a gente não tem as mesmas reuniões, que são as reuniões regulares da instituição. O que a gente faz são reuniões diferentes, são mais reuniões mesmo para a gente estar junto e a gente estudar alguns projetos enquanto a pandemia não passa, mas eu tenho certeza que depois que isso tudo passar, a gente vai ter um grande aprendizado aí, né, meu amigo? Legal, legal. Foi um prazer de te ver. Queria deixar aí para o pessoal, né? A gente fez uma abordagem crítica, né? E aí queria deixar aí para o pessoal essa sugestão: não fique na crítica vazia, né? Não fique no criticar por criticar, porque assim, eu e o Jaime estamos aqui criticando e fazendo um monte de live para discutir, estudando um monte de coisa, fazendo projeto, trabalhando nos centros, escrevendo, construindo coisas, né? O nosso movimento espírita, com críticas vazias, só tende a perder. Então, por exemplo, eu vejo, as pessoas não estão falando de como ensinar a estudar. Ok, fui eu aprender como ensinar a estudar, fui fazer live e mostrar para as pessoas como estudar e oferecer caminhos para isso, né? Então, estou dizendo nesse sentido, assim, da gente não ficar na crítica vazia, da gente buscar estudar, se reconhecer como parte do movimento, se reconhecer como parte do processo e tentar fazer diferença onde a gente está, com fundamentação e com reflexão, e com isso todos tendem a ganhar no movimento espírita. É verdade, prazer, mano. Jaime. Prazer foi todo meu, um abração. Um abraço Deus aí.
que nos acompanhou aí e que seja um start, né, de reflexões e de muitas discussões que a gente tem pela frente, né? Verdade. Até mais, pessoal. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Boa noite, Marlon. Pessoal de Londres, aí um abraço especial. Fiquem com Deus e vamos lá. Tem muito trabalho pela frente. Tchau para vocês. Até mais. Tchau, gente.